Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus seja contigo. Mais uma semana começando. A gente já está aqui no meio da semana, mas hoje vamos juntos explanar, recapitular a lição da escola sabatina, lição 7, descanso, relacionamentos e cura. Na semana passada vocês viram aqui com minha amiga Elane, com o irmão Walter, acompanharam aqui falando um pouco sobre José, e como era o seu relacionamento aí com a família. E hoje vamos continuar falando de José. Eu trouxe aqui o meu amigo e companheiro, o irmão Carlos Benevides, não é isso? Irmão Carlos, seja bem-vindo. Que Deus possa te usar durante essa lição, que possa nos usar, né? E que Ele possa estar sempre iluminando os nossos caminhos. Irmão Carlos, seja bem-vindo. O irmão Carlos, ele é diácono-chefe. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é esse trabalho para Deus. Você poderia comentar? Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos, né? Obrigado, irmão Alisson, pelo convite. Você fala em sentido ao diaconato, né? É um trabalho, assim, gratificante, né? Temos as nossas obrigações aqui na igreja, mas é muito bom esse trabalho de diácono, porque é assim, a gente faz assim a nossa parte e ainda fica pensando ainda que faltou algo, né? Porque é um trabalho bom, um trabalho sério e que é gratificante a gente trabalhar para o Senhor. É isso mesmo, é uma maravilha. Eu faço parte da equipe também do irmão Carlos aqui na igreja de Cidade de São Jorge. E você é o meu convidado e você é a minha convidada. Agora vamos recapitular a lição da escola sabatina dessa semana. E antes de fazermos a oração de abertura aqui dessa lição, eu queria convidá-lo no próximo sábado às 9h15 da manhã. Está na igreja de Cidade de São Jorge para estudarmos juntos, né? Não basta só querermos ficar assistindo a escola sabatina em casa, tá? Aqui a gente explana de uma forma mais livre aqui a escola sabatina, mas quando estamos juntos em grupo na igreja, nós podemos ter ideias maravilhosas, né, de cada irmão aqui que possa estar presente. Então não fique só no conforto da casa. Venha até a igreja, vamos juntos louvar e adorar o nosso Deus, estudar juntos a escola sabatina. O estudo em grupo é a melhor forma de estudar, tá bom? Vamos fazer uma oração, curve a sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Bondoso e eterno Deus que habita no céu, toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti, ó Pai. Estamos em Tua presença mais uma vez, Senhor, clamando pelo auxílio divino, que o Teu Santo e amado Espírito possa descer sobre nós neste momento e que possamos juntos entender as Tuas santas Escrituras. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos guiar pelas veredas da justiça, por amor do Seu Filho amado Jesus. Amém. E nessa lição, primeiro vamos para o verso para memorizar, que encontra em Gênesis capítulo 45, versículo 5, que diz assim, ó: Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Você já passou por momentos em que sentiu raiva de pessoas que fizeram mal para você? Às vezes a gente se depara com situações em que as pessoas nos fazem muito mal e às vezes a gente fica pensando em nos vingar e pensa, não, eu nunca vou perdoar pelo que a pessoa fez, ela me magoou e tal. Será que você já passou por isso? Na lição de hoje a gente vai abordar como José conseguiu passar por toda essa situação. Nós vimos que José, quando a gente vê no relato de Gênesis, que José, ele foi vendido. E ele só tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos. E ele foi parar no Egito. E no Egito ele teve altos e baixos, não é?
E aí, o que acontece com José? José se torna primeiro-ministro, um homem que estava acima de todas as outras posições, apenas abaixo do próprio faraó. E durante uma seca, o que acontece? Ele se depara com seus irmãos. E aí vem aí a pergunta para o nosso querido irmão Carlos. Queria que você nos mostrasse como a gente pode passar por essa situação que José está como governador e de repente se depara com o seu passado. Como a gente enfrenta o nosso passado? Bom, mais uma vez, uma boa tarde a todos, aos amigos do YouTube que estão nos acompanhando nessa lição aqui. Como você comentou, não é? Enfrentando o passado, às vezes eu fico imaginando se José fosse uma pessoa rancorosa, né? Se não tivesse Deus dentro dele, ali não se prontificasse a fazer a vontade de Deus, quantas coisas ruins José não podia ter guardado dentro do seu coração? Como a gente conhece a história de José, né? Ele foi vendido e sofreu muito lá no Egito, né? Na prisão, depois daquelas acusações infames. Ele foi acusado de crime que ele não cometeu, mas ele enfrentou o passado o quê? De outra maneira, né? Então eu costumo dizer que José é uma das principais, nas escrituras, das principais tipologia de Cristo, que aguentou tudo ali sozinho, não perdeu o foco, e ele sabia o que queria, como a própria lição aqui fala, ó, finalmente as coisas seguiram na direção certa para José. Em grande escala, ele não apenas saiu da prisão, mas foi nomeado primeiro-ministro do Egito. Isso tudo o quê? Através de uma perseverança e aquele senso de perdão, aliás, e crendo que o perdão tiraria ele de toda aquela situação. E foi o que ele fez, ele colocou em prática. O que hoje nós vemos na nossa sociedade, quando se fala em relação ao perdão, as pessoas elas são lúbricas, porque elas falam que perdoam, mas não têm dificuldade de perdoar. E José, ele foi firme nos seus pensamentos, no que ele queria, e focou aquilo, como eu falei, uma verdadeira tipologia de Cristo, né? E José poderia ter se vingado. E não se vingou. Porque é interessante que, aqui mais para frente já fala, mas a gente vai chegar lá, que José ele tinha um objetivo, focar a família. Que interessante, né? Mesmo passando tudo aquilo ali, ele não perdeu o foco, porque ele queria recuperar a sua família. Eu penso que José queria ver o seu pai de volta. Irmão Carlos, e você acredita que a família, como você falou mesmo agora, José ele tinha como foco a família ali, não é? Ele tinha Deus, claro, em primeiro lugar, e tinha a família. Você acha que esse foco de José o ajudou a enfrentar a amargura e a ira? Porque você mesmo disse que ele tinha poder para se vingar dos seus irmãos ali. No momento que ele o viram, ele tinha um poder. Você acha que a família pode ajudar muito, ter essa visão da família, pode ajudar a enfrentar essa amargura e a ira? Sim, com certeza. José, ele tinha esse foco aí. A família, ele saiu, deixou a terra dele, né? Estava lá no Egito. E ele queria, acredito eu, que ele tinha desejo de voltar. Mas pela condição dele, ele tinha esse pensamento de voltar na terra dele. Mas como os irmãos vieram até ele, como a história segue aqui, a gente vê que os irmãos, por aquela questão da fome lá no Israel, e como o Egito estava com os celeiros cheios, né? É claro que essa notícia se espalhou, chegou até os ouvidos da família de José, e Deus tem os seus propósitos, né? Então, mas ele trabalhou essa questão da ira, assim, e focou isso com muito amor. Isso que nos deixa claro
que José, ele era uma pessoa que tinha Deus no coração e colocava em prática, até pelo fato dele ser, mais uma vez, enfatizo, uma tipologia de Cristo, né? Então, ele tratou dessa situação com muito amor no coração e muito pensamento em Deus. Amém. Isso é maravilhoso. Aqui na lição, já segunda-feira, é muito interessante que você falou que José, e a lição mesmo retrata isso, né? Dizendo que, embora José tivesse perdoado todos os seus irmãos, ele não estava disposto a permitir, né, que os relacionamentos familiares fossem retomados a partir do momento em que tinha sido deixado. Por exemplo, exatamente ali no poço de Dotã, onde ele foi jogado, né? Isso é muito interessante. E é tanto que, enquanto eles conversavam lá com o intérprete, eles imaginavam que o próprio José, ele não entendia, mas José estava entendendo tudo o que eles falavam, né? Aí o que mais chama a atenção nessa lição aqui é José tentando unir a família. Isso é muito interessante. E aí entra naquilo que eu te perguntei, né? Realmente a família, ter um foco na família, em unir a família, nos ajuda muito a tirar dos nossos ombros a amargura, a ira, não é isso? E José já tinha perdoado seus irmãos. Não sabemos o momento, né? Eu acredito que José ele poderia já ter perdoado quando talvez entrou na casa de Potifar, talvez. Ele já tinha perdoado, porque a gente nota que Deus sempre esteve com ele. E você acha assim, que Deus ele está com a pessoa quando ele a não perdoa? Ou ele fica o tempo todo ali batendo, tá na hora de perdoar, tá na hora de perdoar? Eu penso que sim, né? No trabalho no campo dá a chance. Penso que sim, porque, como você comentou aqui, e na própria lição aqui está falando, José, ele, em algum momento, ele já tinha perdoado lá dentro de si. Ele já tinha traçado planos, né? Ou seja, como aqui a própria lição fala que José preparou o terreno. E eu entendo que esse terreno que José preparou foi no seu coração. Então, há um ditado popular que diz assim, que tudo que se fragmenta, enfraquece. E José não tinha isso em mente. José, ele tinha em mente o quê? Reunir sua família de novo, porque era uma pessoa que era dotada de perdão através do Espírito Santo e de Deus. Ele fez isso aí e reuniu a sua família. Aqui tem um comentário aqui, irmão Alisson, na lição que é interessante. Os estudos a respeito de sobreviventes de tragédias afligida a eles por outras pessoas destacam que, para as vítimas do sofrimento, o perdão é essencial na cura e reconstrução da vida. Sem perdão, continuaremos vítima. O perdão tem mais a ver conosco do que com a pessoa que nos prejudicou. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade. Eu acho que uma boa parte da humanidade tem uma dificuldade, né? Porque assim, quando uma pessoa machuca você, as pessoas falam, não, mas você tem que chegar àquela pessoa e pedir perdão. Há uma certa dificuldade do ser humano entender, porque a pessoa ela vai falar o quê? Ela fala, se foi fulano de tal que me prejudicou, por que eu tenho que pedir perdão a ele? Mas assim, Deus quer que seja dessa maneira. Então, se a gente, como aqui a lição falou aqui, acabei de ler aqui, que o perdão, ele nos ajuda. E hoje tem algumas provas na ciência aí de alguns tipos de câncer, de alguns tipos de doença, porque a pessoa deixou de pedir perdão e guardou aquela mágoa e aquela amargura dentro do coração. Não foi o caso de José.
José se prontificou a perdoar e preparar o terreno no seu coração. Interessante nessa lição, essa semana, é o que a doutora Marilyn Ermo, terapeuta familiar, ela diz: toda a ideia de perdão é um ato intencional da vítima, não é algo simples que simplesmente acontece. E o autor da lição ele escreve: perdão não significa ausência de consequências, nem deixar o agressor continuar com os comportamentos abusivos. E foi exatamente isso que a gente vê ali que José tentou fazer. Ele não queria primeiro ele queria testar. A gente vê José exatamente testando os seus irmãos, vendo como é que seu pai estava. Ele queria saber se seu pai ainda estava vivo, e ele queria saber se os irmãos tratavam seu irmão da mesma forma que tratava ele, entendeu? Então, isso entra muito na relação familiar entre José e os próprios irmãos, né? Mas aí entra uma questão muito interessante que realmente na lição aqui fala: perdoar e esquecer. É possível, vendo aqui através da história de José e também de Jesus, é possível perdoar e esquecer? Sim, com certeza. Algumas pessoas, alguns indivíduos têm essa dificuldade, né, de perdoar e esquecer. Porque muitas das vezes nós falamos: eu perdoo, mas fica aquele rancor dentro do coração. E não é isso que Deus quer, né? Como a própria lição aqui fala também: perdão e a disposição de abandonar o direito ao ressentimento, condenação e vingança em relação a um ofensor ou um grupo que age injustamente, né? Como você comentou aqui da doutora aqui, né? Então, o perdão, a gente tem que estar disposto e realmente perdoar de verdade. Um dos segredos para aprender a perdoar é entender que fomos perdoados em Cristo. É aquilo que a lição fala. Cristo nos perdoou de todas as nossas culpas, né? Então, isso aqui está um exemplo aqui que Cristo, né? Ele perdoou. Todos nós pecamos, não apenas contra outras pessoas, mas também contra Deus. E aí? Você já pensou Deus com a sua soberania? Se Deus fosse um tirano, se não fosse um pai cheio de amor, o que aconteceria conosco? Porque a cada minuto, cada segundo nós estamos pecando. E Deus está apto a perdoar e nos conduzir o que a vida é eterna, né? Através de quê? Da sua graça salvadora e perdoadora, né? Então, a graça de Deus, como diz a palavra, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é verdade? Mas como se diz, José, ele estava apto a todas essas coisas. Ele trabalhou o seu coração, preparou o terreno para chegar o quê? A perdoar e esquecer tudo aquilo que fizeram de ruim com ele. Até aquele momento ele podia ser uma pessoa vingativa, né? Estava ocupando um posto muito alto no Egito, podia se vingar. Não foi isso que ele fez. Irmão e é Carlos, o que Cristo não faz, né? É isso que você já algumas vezes aqui durante a explanação dessa lição, você disse que José é uma tipologia de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que aponta para Cristo. E nós notamos exatamente José ali quando ele está como soberano, governador, só está abaixo de quem? Do próprio faraó. Se notarmos bem, a gente vê aí o trono de Deus, não é isso? Mas José, ele apontou tão bem para Cristo, que a gente nota que José, quando vê os seus irmãos, imaginem só José como representando Cristo e os irmãos de José como o quê? Como nós hoje, pecadores. Mas José, de maneira nenhuma, ele quis se vingar, porque assim como José tinha um poder para se vingar de seus irmãos, Jesus também tinha um poder para
se irar e se vingar de todos nós? Não tinha? Ele tinha todo esse, ele tem todo esse poder. Mas terá sua vingança final. Mas não contra nós, será contra o pecado, né? E quem estiver no pecado, não é isso? A gente vê uma clara imagem de Cristo aí, como a história de José representa tão bem a história de Cristo. Cristo, ele mesmo com toda a maldade que nós fazemos uns aos outros, não é? Ele não quer que nossa família, a descendência de Davi, seja lembrada apenas pela maldade, mas que mude e esteja nos caminhos dele. Era assim que José queria. José queria uma união familiar. E Jesus quer uma união da igreja, não é interessante? Mas, irmão Carlos, a lição também fala de tornar prática o perdão. Então, para nos tornarmos pessoas unidas como humanidade, como cristãos, como família, nós precisamos tornar o perdão algo prático nas nossas vidas. Como é que seria possível fazer isso, irmão Carlos? Tornar prático o exercício do perdão, sinceramente, não é fácil para nós pecadores, né? Mas é possível sim, porque tudo que está lá no livro sagrado, nas escrituras, serve como exemplo para o ser humano. Então, se Deus deixou lá, porque é possível sim. Basta querermos e ter a disposição. Como a lição aqui fala, o perdão, como o amor, começa com uma escolha. Então, eu escolho perdoar, ou eu escolho não perdoar. É uma decisão minha. E tem que ver os conceitos, né? Porque se Deus ele nos dá essa condição, é porque somos capazes sim de perdoar. Não guardar rancor e esquecer todo aquele passado. Como você comentou, nós já tínhamos comentado mais uma vez, a tipologia, José é uma tipologia de Cristo, que aponta para Cristo. E Deus é um Pai tão maravilhoso, com todo esse poder que Ele tem, toda essa magnitude. Já pensou se Deus não tivesse dentro de si, né, o perdão, o amor, como Ele é a essência do amor, então Ele está sempre apto a perdoar, não é? Ele perdoa. Mas enfatizo de novo que o perdão é uma escolha, né? Se a gente escolher, mesmo que nossas emoções não concordam com essa decisão, Deus sabe que em nossa própria força essa escolha é impossível. É isso que eu comentei com você. Então a gente, até para pedirmos perdão, nós temos que chegarmos aos pés de Cristo. Falar, Senhor, me ensina, porque é difícil quando uma pessoa faz algo com você e você fica ali pensando, né? Como que eu vou perdoar essa pessoa se ela fez isso comigo? Até como que você começa a criar um monte de dificuldade. Como que eu vou chegar até essa pessoa? E, obviamente, tem os dois lados, né? A pessoa pode também estar ferida com você e você, nisso, a gente coloca dificuldade e não chegamos a essa pessoa para pedirmos o perdão. Mas é interessante que essa questão do perdão, a gente não perdoa, mas quer sempre o perdão de Deus, né? Muito interessante o que você falou agora. A gente não quer perdoar, mas sempre quer o perdão. É isso que nós somos hoje como pecadores, né? Que não queremos dar, mas só queremos receber. É assim que se resume a nossa vida nos dias de hoje, as vidas de pecado. Mas não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Nós, nas lições passadas, notamos muitas vezes que em relação ao descanso, o cristão ele não deve só receber, ele tem que ter como foco de vida dar. E é isso que nós vamos fazer no céu, né? Nós teremos como foco o dar e não
só o receber. Porque assim como você recebe, você também tem que doar. Então não tem como fazer as duas coisas. Não tem como fazer só uma coisa. E por isso, se a gente faz só uma coisa, a nossa vida fica desequilibrada, como acontece hoje, não é mesmo? Mas aqui já indo para quinta-feira, descanso após o perdão, né? Diz aqui que mostra a cena em que José já tinha trago a sua família para o Egito e eles já viviam lá cerca de 17 anos. É isso mesmo. Cerca de 17 anos e então Jacó morreu. E aí, como ficou os irmãos? Isso quer dizer que para José já tinha esquecido daquilo. Mas os irmãos não, eles ficaram com medo da consequência. Mas aí a gente vê mais uma boa atitude de José. Mesmo diante da morte do pai, José ainda continua perdoando e cuidando dos seus irmãos. Ele ainda queria ver a família unida. O que José entendia, mesmo sendo vendido? Isso aí agora a gente abordando a lição toda. O que José entendia para ele poder dar o perdão? É interessante isso que você falou aí. Quando Jacó morreu, os irmãos de José pensaram, falaram, e agora, né? Que situação, porque eles, na cabeça deles ainda, eles tinham aquele conceito de que José perdoou eles porque o seu pai vivia, né? Estava vivo, para não ter nenhum fragmento na família, não ter divisão. Eles pensavam isso e não, eu acho que eles não ficaram, como é que se diz? Não observaram bem as atitudes de José, a mudança e a maneira em que ele tratou eles, né, lá no Egito. E eles ainda ficaram ou seja, como diz no ditado popular, ficaram com o pé atrás ainda, né, em relação a José. Mas José se manteve firme, em unir a família. Ele focou a família, ele queria a família dele de volta. E José é uma pessoa dotado de amor, né? O amor de Deus estava no coração dele. E ele esqueceu tudo aquilo ali, todas aquelas atitudes deles, José levou até o final, até se acabar a geração dele lá, como a gente acabou a geração dele lá dentro do Egito, né? E José ficou firme ali, mesmo com aquele alto posto lá no Egito, né? Como aqui José acreditava firmemente, como a lição comenta aqui um pouquinho, né? José acreditava firmemente que a sua vinda era parte do plano de Deus para ajudar a salvar a fome, o mundo daquela época, posteriormente ajudar a sua família também, né? Porque José, ele acreditava nisso. Olha o pensamento de José, que tudo aquilo que aconteceu e realmente foi, né? Ele acreditava nesse propósito, que tudo que aconteceu, a ida dele para o Egito como escravo, ele foi vendido lá, aquela coisa toda, mas ele tinha dentro de si, ele acreditava que aquilo ali era um propósito de Deus, né? Em outras palavras, que ia ter algo lá na frente. E ele se manteve, né, firme no seu propósito e a história a gente conhece, né? E José alcançou lá um alto posto, ajudou sua família, acredito que também ajudou muita gente lá de Israel. Bom, a própria Bíblia fala, né, que muita gente ia buscar os cereais lá, né? Os conterrâneos dele, né? Então, ou seja, de Canaã, por ali, isso, toda aquela região ali, como ali estava uma seca aqui de 7 anos, né, como a gente sabe lá aqui do sonho, e José ajudou e teve um propósito, né? Na verdade, a história de José teve um final feliz, né? Em relação ao perdão, em relação a todo aquele propósito, a história de José teve um final feliz, e ele se manteve fiel até o final. Interessante que José, ele tinha, ele deixava o eu de lado, né?
Era impressionante. A gente vê toda a história de José como ele é totalmente guiado por Deus. Ele é totalmente guiado por Deus. Ele não não dizia nem para a direita e nem para a esquerda. Então ele aponta sempre para Cristo por isso, que ele sempre esteve ao lado de Deus. É assim que nós podemos ter, como é que diz, dar o perdão para as pessoas. Não fique rancoroso com as pessoas que te fizeram mal. Isso só nos dá doenças, só nos tira a paz. Então, a gente tem que evitar tirar do nosso coração esse rancor, essa coisa má que possa criar em nosso coração. Eu queria passar para você, irmão Carlos, para você dar uma finalizada aí na lição dessa semana, que você possa, o que você aprendeu de mais valioso através da história de José. Interessante, irmão Alisson, aqui no estudo adicional aqui está bem explanado aqui, fala, né? Assim como José foi vendido aos gentios por seus próprios irmãos, Cristo foi vendido aos piores de seus inimigos por um dos seus discípulos. José foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa de sua virtude. Assim também Cristo foi desprezado e rejeitado por sua vida. Justa e abnegada, era uma repreensão ao pecado. Ou seja, o que nós aprendemos dessa lição essa semana, José, uma pessoa com senso de perdão através de Cristo, né? Do pensamento, do seu propósito, é que a gente não devemos se irar, né? E a gente tem que manter aquele pensamento firme de que Deus nos perdoa a todo momento. Então devemos perdoar os nossos irmãos, os irmãos as pessoas que falharam conosco. A gente temos sempre que estar apto a perdoar. Essa é uma das maiores lições que José deixa. E como você falou, José se desprendeu do seu eu. José se esvaziou do seu eu. José viveu realmente o amor de Deus e o amor de Cristo. Então, é uma lição que nós podemos refletir em relação ao perdão. É uma lição que a gente tem, é uma lição muito boa e nos ensina a perdoar, para que possamos alcançarmos a graça de Cristo através do perdão. É isso que Cristo faz todos os dias conosco, né? O perdão. Muito obrigado, irmão Carlos. É uma alegria enorme. Eu queria que você encerrasse com uma oração para que pudéssemos aí na próxima semana, não perca. Nós estaremos de volta com o tema Livres para Descansar. Então, eu espero você por lá. Irmão Carlos, pode fazer a oração? Obrigado, irmão Alisson, pelo convite. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa lição, Jesus, nós aprendemos mais um pouquinho, Senhor, de Ti, através das Escrituras e dessa história de José, que é uma história muito linda e nos traz, Senhor, uma esperança e nos traz, Senhor, um ensino de que somos capazes de perdoar, sim. Ó Deus Todo-Poderoso, fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, até a próxima semana. Fique com Deus e nos vemos em breve.
te exaltarei. Aleluia, 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 aleluia.